Então, iniciamos a nossa audiência pública, concedendo a palavra ao senhor José Roberto Kovac, assessor jurídico do Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, SAMESP. SEMESP. O senador Dalário Beber, deputado Alex Canziani, professora Beth, em nome da qual também cumprimento a todos. Nós temos uma apresentação, mas eu vou evitar a apresentação, porque ela tomaria mais tempo do que foi estabelecido, sem prejuízo de deixar esse material que pode ser aproveitado nas discussões e debates, né? Sem dúvida alguma, o FIES é um programa essencial de inclusão no ensino superior. As mudanças que agora estão ocorrendo em função da medida provisória, de fato deixou o segmento do ensino superior bastante preocupado, porque de um programa de inclusão, como foi feito, ele passa a quase ser a um programa realmente de financiamento. E se considerar as regras que existiam para as atuais regras, as 100 mil vagas que vão ser oferecidas, considerando que esse ano teve 250 mil vagas, nós vamos ter uma redução realmente do programa, porque em relação às demais 200 mil vagas depende de fundo constitucional, e a gente não sabe até que ponto os recursos serão destinados para o montante que se precisa no ensino superior. Então, um dos grandes desafios que nós temos é cumprir as metas do Plano Nacional de Educação e, assim sendo, a necessidade de se aprimorar o programa, e colocamos também algumas preocupações, primeiro em relação ao FGEDUC, né, que vai para o primeiro ano 12,5%, depois 25%, considerando ainda mais 2% que as agências bancárias vão ficar com o recurso, e, estranhamente, o valor não financiado primeiro vai para a agência para depois ir para a instituição de ensino, ou seja, há uma ineficiência aí de recursos que a instituição vai receber, além de uma preocupação notória que nós temos, que foi palco de grandes discussões aqui no Congresso, que foi a edição da Lei 9.870, notadamente chamado Lei de Mensalidades Escolares. Foram muitos anos de conflito até chegar a essa lei, em que praticamente os conflitos terminaram perante as regras existentes de definição de anuidade escolar. Entretanto, o financiamento estudantil, ele não tem como referência, principalmente nos reajustes de financiamento, a Lei 9.870, o que inexoravelmente vai criar conflito, porque você vai ter aluno com valor de mensalidade menor do que os demais alunos, né? E a regra da isonomia, ela vai ser quebrada nesse sentido. Ao mesmo tempo, o segmento entende, e é interessante que essa casa, principalmente a Câmara, já tem projetos de leis nesse sentido, que possam ser utilizadas outras fontes de recurso. Hoje, só no ensino superior, destinado ao Sistema S, tem R$1 bilhão, que esse recurso poderia ser destinado dentro do próprio sistema de educação. Outro recurso, que já tem inúmeros projetos de leis a respeito disso, avança-se um momento, outro não, que é a utilização do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, seja por motivo de doença, seja por motivo de carência, né? E, por último, ainda tem uma proposta que também está nessa casa e que foi objeto de emenda em relação ao FIES, que é a utilização dos empréstimos compulsórios. Ou seja, existem outros recursos que precisam ser pensados para a educação. E o que se entende em relação a esse tema, que a educação não é custo, é um investimento necessário para o país. Se olharmos os cálculos do PNAD, verifica-se que o aluno, ao sair do ensino superior, ele agrega receita em, no mínimo, 70%, fora a qualificação que ele vai dar para o sistema de produção no próprio país. Então, eu, observando meu tempo... Tem? Então, eu acho que esse é o grande tema que importa hoje o ensino superior. Afinal de contas, se verificarmos, em função do que aconteceu já no Plano Nacional de Educação anterior,
advindo da Lei 10.172. As metas não foram cumpridas. Razão maior agora, o financiamento estudantil vai ter que ser aprimorado e esperamos que o Congresso Nacional venha aprimorar, inclusive com novas fontes de receitas. E pedimos que, principalmente, no que diz respeito à fixação de anuidade escolar, há necessidade de não se mexer nisso como fonte de financiamento. Já tivemos muitos conflitos no Brasil em função disso, com várias judicializações, até que foi pacificado isso no Supremo Tribunal Federal. Então, é um tema que é caro ao ensino superior e esperamos que seja respeitado a relação contratual existente entre o aluno e a instituição e também sendo essa a fonte de financiamento para o FIES. Muito obrigado. Obrigado, José Roberto, pela contribuição. E nós ouvimos de imediato a senhora Catarina de Almeida, que é do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Boa tarde a todos. Não, tem que ser aqui. Boa tarde a todos. Acho que não está. Oi? Não deu? Ah, sim. Está para ligar comigo só para. Para zerar? Depois eu te devolvo. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Agradecemos o convite, para participar desse debate e destacamos que eu acho que todos conhecem bastante a posição da campanha em relação à defesa da educação pública no Brasil, E eu até tinha trazido uma apresentação, mas eu acho que é muito pouco tempo, nem vale a pena utilizá-la. Mas a campanha tem se posicionado em relação à medida provisória, em relação ao FIES, inclusive colocando em questão que o Brasil vai precisar enfrentar esse problema em algum momento, discutir a permanência ou não do programa e pensar se ele vai continuar com esse programa de empréstimo subsidiado que gira em torno de 24 bilhões por ano, ou se ele vai pensar num programa ou numa ação a longo prazo que possa, inclusive, expandir a educação pública, a educação superior pública. E aí também eu vou ressaltar aqui que a nossa defesa em relação ao cumprimento do PNE, e nós temos a meta 12 do PNE, que define que nós temos que aumentar em 50% o número de vagas na educação superior durante o decênio do PNE, sendo que desses 50%, 40% das novas vagas precisam ser nas universidades públicas, E conjuntamente com isso, também nós temos a meta 13, que vai falar exatamente não só da expansão, mas que essa expansão aconteça com qualidade, inclusive expandindo o número de mestres e doutores no âmbito das universidades da educação superior. E aí, se a gente pensar especificamente na meta 12 e como é que a gente vai fazer isso, e pegando especialmente a parte da educação superior pública, nós vamos poder perceber que as universidades federais elas precisam praticamente dobrar o número de vagas nos próximos 10 anos e que hoje nós estamos fazendo o inverso, diminuindo o número de vagas por conta do corte, da quantidade de corte que nós temos tido no financiamento da educação superior pública. E aí o que a gente se pergunta nós vamos continuar investindo na expansão do FIES ou vamos voltar também os olhos para as universidades públicas federais? Hoje, claramente, as universidades federais elas estão com o processo de contenção do seu processo de expansão, por todas as condições que eu acho que todos aqui conhecem, mas são as universidades, e aí olhando para a meta 13 do PNR, que visa a questão da qualidade, são as universidades que têm o maior número de professores com dedicação exclusiva, que fazem pesquisa, que têm professores com maior titulação, e em contrapartida, se a gente olhar com raras exceções, claro, mas se a gente olhar para o sistema em que o FIES está financiando, essas condições não se apresentam. E isso eu não estou falando de achismo, mas se a gente pegar os próprios dados da educação superior, do Censo da Educação Superior de 2015, do INEP, nós vamos poder pegar esses dados no Censo da Educação Superior. Então, eu acho que
pensar a medida provisória, a medida provisória que vai falar do FIES é pensar em que medida nós não temos que repensar todo esse processo, inclusive expandindo ou garantindo minimamente aquilo que define o Plano Nacional da Educação em relação à expansão da educação superior. E não só em relação à expansão da educação superior, nós precisamos também pensar no processo de regulação dessa educação, de modo a fazer avaliação desse financiamento que nós estamos fazendo da educação superior e em que medida isso está se retornando em relação à educação de qualidade, à empregabilidade. Eu acho que são questões que a gente precisa pensar na discussão da medida provisória. Então, hoje nós temos mais quase 1 milhão a mais de alunos financiados pelo FIES do que o número de alunos matriculados nas instituições públicas federais de educação. Então, a questão realmente aqui é pensarmos isso. Eu acho que o José Roberto de Toledo, em 2015, ele fez um trabalho bastante extenso, né, e trouxe dados significativos sobre a questão do FIES e para onde que esse dinheiro está indo, como é que essas questões estão acontecendo. Né? Nós tivemos uma explosão de financiamento para o FIES entre 2010 e 2014, né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar se nós vamos, então, priorizar o repasse da verba pública, né? Ou subsidiar esse investimento público para as instituições privadas, ou se também vamos olhar para o processo de expansão das universidades públicas. Então, agradecendo mais uma vez o convite e nos colocando à disposição sempre para o debate, como é próprio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Obrigado, senhora Catarina de Almeida, pela contribuição. Eu gostaria de informar que a senadora Lúcia Vânia, né, que é a relatora revisora, ela infelizmente não está aqui hoje por um problema de falecimento em família, então ela justifica informando esse fato lamentável. Gostaria também de destacar a presença do deputado Átila Lira e do nosso senador Pedro Chaves, né? Em seguida, então, vamos ouvir o senhor Semi Aroni Júnior, presidente da Associação Brasileira de Estágios, ABRES. 5 minutinhos, podendo ter uma tolerânciazinha, se for necessário. Obrigado, senador presidente, né, senador Dalírio, presidente da comissão. Boa tarde, deputado Alex Canziani, a todos os colegas de bancada, a todos os presentes. A Associação Brasileira de Estágios tem uma preocupação em fortalecer a educação por meio da empregabilidade. Eu trouxe uns números para vocês. Eu preciso do passe slides. Opa! Posso. Esse é para cima? Aqui. Só botando para cima. Tá ok. Bom, eu acho que tem algo que está queimado ali. Tenta lá, esquenta. Esquenta. É a válvula? É a válvula. Opa! Só trocou de lado. Bom, vai seguir explicando conforme ele vai ligando. Bom, então nós vamos seguir, mesmo sem o apoio do visual, sobre os números da população. No Brasil, os números de pessoas que têm curso superior, ele é, diferentemente de outros países, e mesmo os nossos pares aqui na América do Sul, muito menor. Nós temos, no Brasil, apenas 16% da população, olha lá que interessante, muito obrigado, 16% da população entre 25 e 34 anos de idade que possuem um nível superior. E se a gente olhar a população um pouco mais velha, na casa dos 55 ou 64 anos de idade, apenas 11%. Comparando com a Coreia do Sul, que teve guerra e investiu na educação para crescer e para expandir, eles têm 69%. E mesmo, como eu disse para vocês, os nossos pares, como a Colômbia, o Chile, o mesmo México aqui na América Latina, eles têm mais pessoas com curso superior. E o que é que isso tem a ver com empregabilidade? Tem muito a ver com empregabilidade. Quando a gente pega os jovens com idade
de 16 a 24 anos de idade, em todo o mundo existem programas para inserir esses jovens porque eles têm dificuldade de conseguir emprego. E se não tem emprego, não consegue estudar, e se não consegue estudar, não consegue um trabalho melhor. Mesmo países desenvolvidos têm esse problema. Já no Brasil, esses dados são do IBGE, são dados recentes, nós temos o desemprego na faixa de 13% e o desemprego nos jovens, olha só, que drama, 27,3%. Me entristece só de olhar para isso, mas eu tenho que relembrar vocês sabem desses dados, e o que acontece com o impacto do ensino superior na empregabilidade, né? Será que tem algum impacto? Vocês imaginam algum impacto? Nós estamos falando aqui de inserir o jovem com acesso à educação no ensino superior. É claro que tem. Olha que coisa marcante. No Brasil, quem tem nível superior completo, a taxa de desemprego é muito menor, apenas 6,40%. Vocês se lembram da sua mãe, do seu avô, do seu tio? Eu lembro que minha mãe, filho, vai estudar para ser alguém na vida. Ela estava certa. Assim como eu sei que esse conselho vocês ouviram, e é verdade. Quem tem nível superior tem uma taxa de desemprego menor no Brasil. E olha lá, quem não tem um ensino médio, olha o drama, é muito grande. Por isso a importância de realmente dar acesso à educação para o jovem. E por que é que esses jovens não têm, ou têm o dobro de desemprego no Brasil? Vocês sabem, vocês têm uma ideia disso? Primeira coisa, vocês se lembram do primeiro emprego? Eu me lembro do meu primeiro emprego, o primeiro processo seletivo, que eu até passei mal, quase desmaiei porque fazia uma entrevista. Chegava lá, você tem experiência? E os outros candidatos, que falavam várias línguas, eu sou engenheiro, né? Que tinham estudado na Alemanha. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou arrumar emprego de nenhum, todos têm experiência, só eu não tenho. Então, esse é um grande problema, um grande impasse para o jovem. Mas é só esse? Não, tem outros entraves que eu quero trazer para vocês para sensibilizá-los da importância de ter o jovem no ensino superior. A empresa não vai trocar um profissional tarimbado para colocar um jovem sem experiência nenhuma. Então, a gente vem mais um círculo de entrave para a inserção no jovem no mercado de trabalho. Por quê? Tem outro problema, é muito alto para a empresa pegar um processo de treinamento para jovens. Não é todas que conseguem. E mais, as pessoas reduzem a sua produtividade, porque para você treinar alguém que não tem experiência e que não sabe muita coisa, ela não vai conseguir desenvolver as suas tarefas diárias, corriqueiras, para parar e ensinar o jovem. E mais, as empresas também não têm, a maioria delas, um processo de preparar e de desenvolver jovens para perpetuar os processos, os conhecimentos dentro das organizações e perpetuar também os negócios dela. Então, estamos com um problema aí que só o Einstein, né, talvez, para resolver, que é, isso tem solução no Brasil? É claro que tem, eu acredito que tem. E nós já temos 2 grandes programas de governo para inserir o jovem no mercado de trabalho. O primeiro, a Lei da Aprendizagem, de 43, onde você inclui o jovem de 14 a 24 anos de idade, do ensino médio, com vulnerabilidade social. E a Lei de Estágio, de 77, que foi modernizada, trazendo mais benefícios para o jovem, para que ele fique na escola, porque ele tem uma bolsa-auxílio, um auxílio-transporte, um recesso remunerado, carga horária de até 6 horas, seguro, tempo máximo de 2 anos. Mas estamos falando, e aí? E quantos jovens são inseridos pelo estágio ou pela aprendizagem no Brasil? Está aí. De 8 milhões de jovens no ensino superior, dado do INEP, apenas 740 mil fazem estágio. É uma porcentagem muito pequena, 9,2%. E pior ainda, no ensino médio, de 9,6 milhões, 260 mil conseguem um estágio. Eu quero melhorar isso. É por isso que a gente está aqui, né? Para sensibilizar, para trazer o jovem para a educação. E aprendizagem, dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, 450 mil jovens fazendo aprendizagem no Brasil. Esses números são suficientes? Não, nós precisamos ampliar a inserção no jovem no ensino superior. Porque com o estágio, você reduz a evasão. Ele
insere o jovem no mercado de trabalho. Pela legislação, ele é obrigado a estar matriculado devidamente numa IE. Ele também recebe um valor que vai financiar. Então, a gente quebra a evasão, a gente perpetua ele e aumenta o número de jovens que terminam a universidade, que é um dado que eu acho que alguns dos colegas aqui vão trazer, né, que é um dado muito triste, com a economia em baixa. A quantidade de jovens que entram, eles não concluem. É nisso que eu acredito, gente. Eu acredito que o estágio ainda dá experiência, quebra a barreira, insere ele no mercado de trabalho. Com trabalho, está resolvido o problema. E eu acredito nisso, a Abres acredita nisso, que nós vamos melhorar o Brasil pela educação. Isso que eu gostaria de transmitir para os senhores e sensibilizá-los sobre a importância do jovem ter acesso ao ensino superior. Mantê-lo na universidade, melhorar a empregabilidade e melhorar o Brasil. Obrigado pela contribuição, foi conciso e muito objetivo na exposição. E a seguir nós vamos ouvir a senhora Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas, ANUP. Obrigada, senador Beber. Obrigado, o deputado Canziani. Quero, em nome do SEMI, cumprimentar a Catarina Kovac e nosso querido deputado Átila Lira e o Pedro Chaves, em nome de quem o senador, a gente cumprimenta todos os parlamentares presentes. Eu não vou percorrer toda a minha apresentação, mas vou passar por ela, até porque eu já fiz um pouco maior do que os 10 minutos. E o título dela, Construindo Juntos o Novo FIES, veio de uma conversa que eu tive com o deputado Alex Canziani sobre a importância de nos unirmos em torno, não de bandeiras ideológicas, não de bandeiras pessoais, mas de unirmos em torno do futuro do Brasil. Você me mostrou muito bem qual é o poder da educação, como a educação catapulta as famílias, faz o progresso social e melhora a vida do país de uma maneira geral. A ANUP participou de um grupo de trabalho com o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda ao longo do final do ano passado. Algumas das ideias que estão na medida provisória foram ideias que nós debatemos nesse grupo de trabalho, mas a ANUP entende que houve um afastamento gradual do espírito inicial do nosso trabalho. Para nós, quer dizer, eu vejo as pessoas falando em 27 bilhões, 37 bilhões, 47 bilhões. Ora, bolas. A dívida pública do Brasil são 3 trilhões e 600 bilhões. Daqui a pouco nós vamos chegar no absurdo de 1 quatrilhão. Eu não tenho medo de terçar valores quando se fala em educação. Por uma razão simples. Não está indo. Nunca vai comigo. Foi. Primeiro vamos falar um pouco sobre a importância do crédito estudantil. Todo mundo conhece essa realidade. O SEMI começou dizendo que nós temos uma baixa penetração. De ensino superior, se nós tivéssemos os 3 milhões de alunos adicionais que nos permitisse chegar à média da OCDE, só de aumento do PIB, a gente teria de 3% a 6%, só formando essas pessoas. Eu vou deixar esse material, tem muito mais do que eu vou dizer, mas assim, o Brasil não deve nada, ninguém que pegou empréstimo com o FIES deve nada ao Brasil. Pelo contrário, o país sempre ficará devendo toda vez que um jovem se formar e gerar emprego e começar a pagar impostos. Isso aqui, bom... Espera aí, vou mostrar para vocês. Isso aqui. Imaginando-se que eu tenha 30% de perda, eu estou falando do FIES atual. Imaginando-se que eu tenha 30% de perda, ou seja, não é inadimplência não, é dinheiro que eu vou perder. No FIES atual, a formatura desses alunos, só o que eles passam a pagar de impostos federais, estaduais e municipais, é 4,3 vezes maior do que o custo do programa para o governo. Então, esses números mostram, como todos os outros, que o que se gera de riqueza, eu não estou falando de produtividade, estou falando de recolhimento de imposto, é muito maior do que o custo do programa para o país. Da mesma forma, veja como o ensino brasileiro é regressivo.
As famílias que têm até 3 salários mínimos, elas têm menos que R$ 150 mensais para gastar em educação. E nós estamos incluindo dentro desses R$ 150 mensais o que é gasto em cultura, o que é gasto em diversão, o que é gasto em outras atividades, não só material escolar. Então, eu estou dizendo que a universidade privada, que é noturna, é parda e é do aluno trabalhador, se esse aluno não tiver o apoio do FIES, ele não vai estudar na universidade pública branca, noturna e de classe média. Então, uma conta simples de se fazer. Se essa população não tiver o apoio do Estado, ela não vai estudar. E aí, o que o Brasil tem que pensar é o que nós queremos como futuro para nós. Se a gente quer uma população educada ou se a gente quer atingir meta fiscal. Eu quero retomar a palavra do nosso Kovac, que disse que o FIES acabou. Eu concordo com ele. Nós não temos mais essa medida provisória, extingue um programa, uma política de Estado de financiamento de inclusão no ensino superior e cria mais uma linha de financiamento na Caixa Econômica Federal. No momento em que você cria um comitê gestor que é externo ao MEC e que passa a decidir sobre esse programa, nós também não temos mais o MEC capitaneando ações no ensino superior. Da constatação de que 75% dos alunos vêm do ensino privado, o governo acha que, então, pode fazer o financiamento através da Caixa Econômica. Eu quero entrar rapidamente, porque eu estou terminando o meu tempo. Uma das coisas que nós trabalhamos muito, e esse é um quadro original do nosso estudo do final do ano passado, mostra que existem 3 possibilidades de FIES, que é o FIES regional, que foi apresentado, o FIES privado, que hoje tem o nome de FIES de empresa, e o FIES público. É sobre esse que nós estamos falando. Eu não preciso de uma medida provisória para pegar o FIES anterior e transformá-lo num programa melhor. Eu só preciso de uma medida provisória se eu quiser fazer um programa totalmente diferente. E aí é preciso que a gente entenda por que eu preciso fazer um programa totalmente diferente. Na concepção da ANUP não é necessário. Eu tenho, e eu coloquei separadamente para vocês verem, nós temos o endereçamento de como é que você faz para corrigir cada um dos programas cada um dos problemas do programa anterior. E eu vou rapidamente, presidente, terminando já. Quais são as nossas preocupações em relação à medida provisória? Em primeiro lugar, a garantia dos contratos que estão assinados até aqui. Essa portabilidade, a migração de contratos não pode atingir os contratos e os aditamentos. Apenas a forma de amortização, que é nova, que é desconto em folha, e que também deveria ser voluntário do aluno e não compulsório. A gente deveria ter a garantia da continuidade desse programa. O fundo garantidor não pode ter um aporte de 2 bilhões, ponto. Porque quando esse fundo acabar, a finalidade do fundo, quando extingue, ele extingue o programa que o sustenta. E aí nós estamos dizendo que o FIES é um programa de duração já. Rapidinho, pode ir tocando. A não ingerência na parcela das mensalidades não financiadas pelo FIES. A garantia do valor da mensalidade sendo corrigida por lei. O método transparente de individualização do risco em relação à inadimplência de cada escola. A possibilidade de inclusão de curso de AD. Possibilidade, não estou dizendo que seja financiado, mas no futuro isso será necessário. A inclusão da parcela não financiada pelo ProUni. A manutenção do FNDE como agente operador, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, perde o FIES e passa para a Caixa Econômica, que é um banco. E a desoneração das IES, das contribuições ao Fundo de Garantia, ao Fundo Garantidor, após o Stop Loss. Esse, presidente, é o espírito que vem norteando as nossas preocupações. E eu volto a dizer aos senhores, enquanto a gente ficar fazendo conta para ver quanto custa o FIES, e o FIES não custa 24 bilhões, ele custa 7, porque ele custa o custo de subsídio e não o custo de emissão, nós vamos continuar com um país miseravelmente desempregado, pobre e com baixa atividade econômica. Obrigado. Queremos agradecer a dona Elizabeth Guedes, que é vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas, a ANUP, pela contribuição com a sua palestra neste momento. Nós agora
temos mais 3 palestrantes, mais 3 convidados, que gostaríamos de convidar e pedir que os 4 palestrantes que nos brindaram com as suas manifestações agora, sentassem aqui à frente, né, justamente na bancada que está mais próxima, que na sequência, aí, nas eventuais perguntas que forem dirigidas, aí cada um pode se manifestar. Então, nós convidamos o senhor Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, tá? Solon. Gostaríamos de convidar também o senhor Gilmar Soares Ferreira, secretário de Assuntos Educacionais da CNTE. E, finalmente, o senhor Jorge de Jesus Bernardo, presidente da Câmara de Ensino Superior da Confenem. Gostaríamos também de informar de que todas as apresentações estarão disponíveis, né, na página da comissão. Portanto, todos aqueles que quiserem acompanhar por inteiro a apresentação de cada um dos palestrantes poderão ter acesso lá. Gostaria também de destacar a presença da deputada federal Josi Nunes, que também participa desta audiência pública. Então, vamos dando sequência e pedindo ao senhor Solon para fazer a sua manifestação, Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, ABMES. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o senador Dalírio pela oportunidade, em nome de quem cumprimento os demais presentes. O tempo é curto, eu trouxe uma contribuição bem grande acerca de todos os problemas que nós estamos enfrentando aí com o financiamento estudantil. Vou tentar passar o mais rápido possível para a gente poder ver se aborda todas as questões. Para onde que é para frente? Aqui? Então, o FIES é um programa social de extrema relevância para a inclusão das classes C, D e E, o que veio demonstrando desde 2010, quando houve aquelas modificações. A educação superior ainda reflete desigualdade social no Brasil, enquanto os alunos das classes A e B estudam de graça nas universidades públicas. Os alunos de classe menos favorecidas precisam de pagar suas mensalidades nas nossas escolas, trabalham de manhã para estudar à noite. A medida provisória 785, em tramitação nessa casa, atende às necessidades fiscais do governo, mas abandona totalmente o caráter social do programa. No modelo atual, o juro é de 6,5% ao ano, 18 meses de carência para começar a pagar, com prazo de 3 vezes a duração do curso. 450 pontos no Enem e não zerar a redação é o requisito que o aluno precisa de ter para poder ter acesso. E essa classificação aí é de cima para baixo, é meritória. Nem sempre quem tem 450 pontos tem acesso na realidade. Os principais gargalos que nós enfrentamos até aqui: o governo não financia 100% da mensalidade. Esse é o principal gargalo. As vagas não são preenchidas porque o governo não financia 100% da mensalidade. E essa diferença o aluno não tem como arcar com a diferença e essas vagas ficam ociosas no sistema. A nota do Enem versus a renda, 3 salários mínimos per capita, ela está em dissonância, né? Quem tem maior renda tem maior nota, e quanto menor é a renda, menor é a nota, e esse aluno não entra no FIES. Então, se o corte fosse puramente social, na renda, aí o programa atende realmente quem precisa. Mas como tem a questão de renda cruzando com a nota, quanto menor é a renda, menor é a nota, e quem precisa mesmo fica de fora. E a questão de cursos prioritários. O governo estabeleceu alguns cursos prioritários, engenharia, saúde e formação de professores. Nem sempre esses cursos estão em consonância com o mercado de trabalho, não são esses cursos que o aluno quer cursar, sobretudo porque ele tem que pagar esse financiamento, devolver esse dinheiro, ele precisa de aumentar a empregabilidade para ele ter como devolver o dinheiro, e essas vagas acabam sobrando também no sistema. Com as mudanças em 2015, as regras ficaram muito mais restritivas, e qual foi o resultado? De um lado sobraram um montão de vagas e do outro lado ficaram muitos alunos precisando do financiamento para ter acesso à educação. A MP 785 está muito mais restritiva, atendendo exclusivamente o caráter fiscal do programa.
o governo precisa mudar o discurso. Na educação pública, o discurso é que o governo faz investimento. Na particular, no financiamento, no FIES, o discurso é que o governo teve um gasto, teve um custo, teve um ônus fiscal. Não pode ser assim, é investimento na educação sempre. O FIES veio fatiado em 3 modelos, sendo que o primeiro, o FIES 1, oferece só 100 mil vagas. Isso perto do modelo que estava vindo, né? Em 2014, nós tivemos mais de 730 mil contratos. O FIES 1 oferece apenas 100 mil vagas. E por que eu não estou falando dos outros 2? Porque os outros 2, o governo transferiu o risco financeiro para os bancos. E quando o governo oferece o risco financeiro para os bancos, a restrição vai ser muito maior e não vai ter acesso ao programa naquelas 2 modalidades, como bem colocou a Beth Guedes aqui. É mais um modelo de financiamento da Caixa Federal, né? E do Banco do Brasil. O juro zero é um discurso perigoso. O governo está com esse discurso que o FIES 1 é juro zero. O aluno entende que ele vai pegar 1.000 e devolver 1.000. E isso é muito perigoso, porque não é juro zero. É corrigido pelo índice lá de preço, né? Pelo NPC. Então, isso é perigoso, a forma que estão colocando essa questão de juro zero. O aluno pode pensar que não vai ter acréscimo nenhum, não vai ter correção nenhuma. De um lado, o governo transfere a responsabilidade do pagamento para as mantenedoras. Ele aumentou a contribuição ao FGEDUC de 6,25% para até 25%, e isso onera muito a mantenedora. Do outro lado, ele transfere o risco financeiro para os bancos, e aí aumenta a restrição para o acesso, e vão sobrar muito mais vagas. Grande chance de se tornar um programa pouco eficiente. Por que tem essa grande chance? O número de vagas não atende à necessidade do país, muita restrição para o acesso, e a gente já viu que a restrição sobra vaga no sistema. Pode dificultar a oferta de vagas no programa pelas IES, sobretudo pelas pequenas. Por que vai dificultar a oferta de vagas? Porque aumentou excessivamente a contribuição do FGEDUC, de 6% para até 25%, porque o governo não financia 100% da mensalidade, e essa diferença, o aluno não vai pagar para a IES e vai pagar para o banco, e o banco vai cobrar uma taxa de administração disso para devolver o dinheiro para a mantenedora, vai causar mais um impacto financeiro para as mantenedoras. Reajuste de mensalidade com base no índice de preço oficial ou taxa fixada nos termos aprovado pelo comitê gestor, esquecendo da lei das mensalidades 9.870, que o Kovac já abordou aqui, né? E aí eu quero ressaltar que esse financiamento estudantil não é como o aluno financiar um carro, que ele já sabe quanto ele vai pagar no final. E sim, ele está financiando uma educação que tem a duração de 4, 5, 6 anos. O reajuste da mensalidade é com base no investimento que a instituição faz em cada curso ou na própria instituição, e não está atrelado com índice de inflação, nem muito menos com taxa fixa pelo comitê gestor. Encargos educacionais deverão considerar todos os descontos aplicados pela IES, regulares ou temporários, de caráter coletivo ou decorrentes de convênios, né? Então, além de todos esses encargos que a IES vai ter, todos os descontos que ela conceder por um convênio com um banco, com um público ou privado, para os seus funcionários, qualquer tipo de desconto, ele vai ter que aportar esse desconto para o aluno do FIES. Vamos ter muita confusão, como o nosso advogado Kovac destacou aqui, né? Da questão da igualdade. Nós vamos ter 2, 3, 4 mensalidades na mesma escola, no mesmo curso. Pesquisa da BMS mostra que aluno que precisa do financiamento para estudar, o aluno precisa do financiamento para estudar, porque quem pode pagar já está estudando. Em que tipo de faculdade ou universidade você deseja estudar? 71% disseram que é na pública. Por quê? Por conta da gratuidade. Então, eles preferem estudar na pública porque não tem que pagar, então a primeira opção é pública. Mesmo tendo interesse em instituição pública, você estudaria em uma faculdade ou universidade particular? 78,6% diz que sim. Hoje, você ou sua família pode pagar uma faculdade particular? Mais de 50% diz que não.
Em sua opinião, o governo deve implementar ações que permitam que brasileiros, independente de renda, obtenham o diploma de ensino superior? 96,4% diz que sim. Você já ouviu falar do FIES? 97,5% diz que sim. Você aprova ou desaprova o FIES? 92% aprova. Você pretende ser aluno do FIES? Mais de 50% pretende ser aluno do FIES. O governo federal deve aumentar a cada ano o número de vagas no FIES? Mais de 90% diz que sim. E o que nós estamos vendo com essa medida aqui é que a condição de número de vagas no FIES vai diminuir drasticamente, muito mais do que já diminuiu. Quais são as principais mudanças que está trazendo essa medida aí, que é preocupante? Primeiro, metas do PNE, 33% de taxa líquida de matrícula e 50% de taxa bruta. Esquece, não vamos alcançar isso de jeito nenhum se não houver uma política de expansão diferente do que está aí exposta. Nós temos um histórico aí do FIES, né, saindo de 2009 até 2016, com um pico lá em 2014, onde nós tivemos mais de 730 mil contratos. E de 2015, nós tivemos 287, e depois pouco mais de 200 mil em 2016, e em 2017 nós não vamos chegar a 200. Então, só com esse gráfico aí dá para nós percebermos que existe uma demanda reprimida muito grande que precisa do financiamento para ter acesso à educação superior e está, já estou finalizando, senador, e está prejudicada por conta disso. Eu trouxe ali também uma progressão, né, no número de matrículas, saindo de 2010 até 2015, onde nós tivemos um pico em 2014 lá no número de matrículas, com 9%, e caindo para 3% em 2015, que foi exatamente onde teve a mudança do financiamento estudantil. Esse gráfico aí está mostrando para a gente educação com FIES e sem FIES. Em 2014, nós chegamos ali com 29% dos ingressantes novos na educação superior com financiamento estudantil, e depois nós chegamos ali apenas 16% em 2015, dando uma diferença ali no total de ingressantes em 50% de 2014 até 2015, o que demonstra que o nosso aluno precisa de uma política clara de financiamento para ele poder estudar. A inadimplência que o governo colocou aí, que a mídia tem divulgado, inadimplência de 50%, a gente faz um questionamento de qual montante estamos falando. É 50% de 2 contratos? Não significa nada. Ou é 50% de 1 milhão de contratos? Porque nem a mídia, nem o governo, nem o FNDE não sabe esse número. Então, é muito fácil a gente falar que tem uma inadimplência de 50%, mas se for de 2 contratos, não representa nada. A cobrança ineficiente pelos bancos, o próprio Ministério da Educação já admitiu isso, que a Caixa só cobrava um valor X para cima, a depender do valor, a Caixa nem cobra, por isso existe a inadimplência, porque o banco não cobra, o aluno não vai ter incentivo para quitar isso. Dados do Ministério do Trabalho apontam para ganho salarial de mais de 180% para quem tem curso superior. Nosso amigo ali já abordou bem essa questão. A BMS encomendou um estudo que esperamos ter resultado em tempo hábil para dar mais contribuições. O investimento público na educação superior, análise histórica e desdobramento para políticas sustentáveis e inclusivas de financiamento. Não estamos aqui para procurar culpados, mas para contribuir para uma proposta que realmente atenda à necessidade do Brasil, em que pesa a crise econômica e a falta de recursos, precisamos de um FIES sustentável, mas que não fique só de enfeite. Da forma que está colocado, nós vamos ter um FIES só para enfeitar a prateleira, mas efetividade não vai acontecer nada. Já é o último, senador. Eu peguei um trecho da fala do deputado Alex Canziani ontem, numa entrevista que ele concedeu, que ele disse assim: queremos fazer uma coisa inovadora e disruptiva, de forma que o programa possa ser pensado não só agora, mas para os próximos anos. E nós estamos, deputado, bastante confiantes nesse seu pensamento aí, para a gente poder reverter todos esses problemas do financiamento estudantil, que é muito importante para a inclusão dos jovens na educação superior e a expansão dessa modalidade de ensino. Muito obrigado. Obrigado, Solon, pela contribuição.
Foram uns minutinhos a mais, mas com certeza, digamos, foram informações muito importantes para o nosso trabalho. E, na sequência, nós concedemos a palavra ao senhor Gilmar Soares Ferreira, secretário de Assuntos Educacionais da CNTE. E destaco aqui também a presença do deputado Moses Rodrigues, que também é Moses, lá do Ceará. Muito boa tarde, senador Talírio Weber, deputado Alex Canziani, em seu nome cumprimento todos os demais deputados, em nome da professora Catarina, cumprimentar todos os palestrantes aqui. Bom, antes mesmo de apresentar alguns pontos relacionados à medida provisória 785, convém trazer à luz, alguém aqui já trouxe, as metas específicas que falam sobre a necessidade do financiamento estudantil e estratégias delineadas pela sociedade brasileira, em duas grandes conferências nacionais de educação, que resultou num Plano Nacional de Educação. Em específico, a meta 12, que já foi citada aqui, inclusive, a questão de matrícula bruta de 50%, 33% líquida, com aí 40% pelo menos no segmento público. Isso significa que o outro percentual tem um enorme desafio para ser atendido. Na meta 12, uma das estratégias, a 12.5, fala de ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigida aos estudantes de instituições públicas, mas também bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, de modo a reduzir a desigualdade étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior a estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. Ainda na meta 12, a estratégia 12.6, expandir o financiamento estudantil por meio de fundo de financiamento estudantil, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador. Ainda na meta 12, 12.20, ampliar no âmbito do fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, com benefícios destinados, também o ProUni, benefício destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou à distância, com avaliação positiva de acordo com regulamentação própria nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Também a meta 15, é importante salientar aqui, de que traz aqui a questão da formação dos profissionais de educação, em que o FIES, inclusive, estava pensado também para atender a formação de professores e professoras de educação básica, para garantir a elas um nível superior, obtido em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Daí a importância desse financiamento. A estratégia 15.2, consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, inclusive aí com amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica. E ainda a meta 4.3, expandir o financiamento estudantil por meio de FIES à pós-graduação stricto sensu, uma outra demanda colocada aí. Nesse sentido, nós, enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, entendemos que a medida provisória 785 não abarca de forma plena as dimensões previstas pelo Plano Nacional de Educação, como acima elencadas, de forma a avançar nas condições de assegurar o direito à educação no Brasil. Com relação às exigências, nós entendemos que a medida provisória traz limitações ao acesso ao direito, como, por exemplo, na diminuição do tempo de carência, na educação, especialmente educadores que acessarem o benefício, convivendo nas redes, com ausência de concurso, com contratos precários e insegurança, inclusive, do emprego, agora aprofundada pela reforma trabalhista, terão muito maiores sacrifícios para conseguir se formar. Do ponto de vista do desconto consignado em folha de pagamento, a mesma reflexão. A fragmentação dos contratos dificultará a consecução de pagamentos, do ponto de vista, nós temos redes municipais que faz contrato de 4, 5 meses nesse país, uma vergonha. Um profissional que acessar um financiamento para fazer a sua formação em nível superior terá dificuldade, inclusive,
do ponto de vista de assegurar o pagamento. Outra dificuldade é a exigência de fiador, né? Em tempos de crise econômica e de desemprego, tal exigência levará a outras exigências que também dificultará a obtenção do financiamento, né? Isso de maneira geral. Uma questão importante para nós é que a medida provisória ela não dialoga com outras metas do Plano Nacional de Educação, como, por exemplo, a estratégia 12.9, da meta 12, de ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante, né, a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. No caso da estratégia 12.14, né, do ponto de vista de mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação das áreas de ciências e matemática, considerando, inclusive, as necessidades do país, quer dizer, nós estamos perdendo a oportunidade de, através de uma política como essa, de assegurar, inclusive, uma linha de atuação para assegurar essa formação. Então, nós entendemos que o governo ilegítimo de Michel Temer, com essa medida provisória, continua sua saga de contenção de gastos a nível federal para alimentar o rentismo no país. Ele atua para diminuir a capacidade de financiamento do ente federal frente às grandes necessidades da população. Ele provoca uma submissão dos parcos recursos públicos pela emenda constitucional 95. No caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, há planos regionais de desenvolvimento que hoje, né, quem não conhece, tem o famoso plano, né, interconsórcio daqui da região Norte e também Centro-Oeste, que atende mais ao mercado internacional de exportação in natura, agropecuária e agronegócio, sob, entre aspas, o lema da inovação, deixando à margem o desenvolvimento local e as políticas para a formação humana ou submetendo-as às regras de mercado. Promove também a privatização e terceirização da educação nacional. E submete os filhos e filhas da classe trabalhadora que precisa ampliar sua formação de nível superior a questões empresariais e agora com muito mais limitação a partir da medida provisória. Sobre a questão da inadimplência, é falso o princípio de que é preciso dividir a inadimplência com os empresários da educação, mesmo porque inadimplência nesse país é uma forma de gerar lucro também. Então, pelo tempo, não vou me alongar aqui. Mas somente com o cenário de restrição financeira imposto pela emenda constitucional 95 para os próximos 20 anos, é que se justifica alocar recursos para o FIES nos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na prática, tal movimento condenará ainda mais a tais regiões ao subdesenvolvimento econômico por falta de incentivo, ao mesmo tempo que dificultará o acesso dos estudantes ao ensino superior, pelas exigências e pelas burocracias que serão criadas. Então, esta medida provisória recente e sinaliza como uma política suicida do governo e deste Congresso, que aprovou, inclusive, a privatização da extração do petróleo, do pré-sal. A Lei 13.365, que retira a exclusividade da Petrobras para atuar com participação mínima de 30% na exploração da camada do pré-sal. Um dos primeiros golpes contra a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que, inclusive, aportaria 10% do PIB para a educação e, com certeza, aportaria recursos para assegurar a política de financiamento do FIES também para garantir acesso ao direito à educação nesse país. Era isso. Obrigado. Agradecemos ao senhor Gilmar Soares Ferreira pela sua contribuição ao processo de análise e estruturação da medida provisória 785. E o nosso último palestrante, para depois nós seguirmos dando sequência à audiência, ouvirmos eventuais questionamentos que os senadores e deputados poderão querer fazer. Então, com a palavra, o senhor Jorge de Jesus Bernardo, presidente da Câmara de Ensino Superior da Confenem. Senador Dalírio Beber, deputado Alex Canziani, boa tarde. Boa tarde aos parlamentares presentes e senhoras e senhores. Em função do tempo, eu vou fazer uma leitura da apresentação resumida. Bom, para nós, depois de uma análise profunda dessa medida provisória, que nós chegamos à conclusão foi o seguinte: a quem serve essa medida provisória? Quando você pega os principais agentes, né, que realmente participam desse processo, eu vou tentar passar aos senhores exatamente como realmente não atende a ninguém.
né? Não atende ao aluno, não atende aos mantenedores, não atende ao próprio governo, ao próprio país. Então, esse questionamento que nós gostaríamos de colocar aos senhores e contribuir para a melhoria desse projeto. São muitas as modificações, basicamente todas contribuindo para tornar a operação do FIES mais onerosa, trabalhosa e de difícil controle. A primeira observação, possibilidade de desconto em folha. Ela já existia antes, não era operacionalizável, visto que para sua realização era necessário firmatura de um convênio com o banco para cada uma de todas as empresas ou organizações onde houvesse estudante financiado pelo FIES. Nos moldes propostos para aqueles empregadores que não dispuserem de fazer convênio com o banco para a retenção da parte do FIES, ele próprio pode ser responsabilizado pecuniariamente pela não execução das retenções. Item 2. Renegociação de contratos do FIES. O MEC, uma autarquia relacionada à educação, será o indivíduo destinatário de relatórios mensais das instituições adquirentes do crédito a serem renegociados. 3. Remuneração dos agentes financeiros. Passa a ser integralmente arcado pelas instituições de ensino superior. Esses montantes passam de 40 milhões mensais e fica vedada a inclusão dessa remuneração na planilha de custos das IES. Em outras palavras, as IES perdem o direito de fixar seus preços com base na Lei 9.870 de 99. Aos custos de carregamento do FIES, remuneração aos entes financeiros, serão acrescidas remuneração do agente operador e da instituição administradora do Fundo Garantidor do FIES, FG, o FIES. Referidas remunerações não estão devidamente legisladas quanto ao responsável por seu pagamento e o risco disso ir parar no setor financeiro tradicional. Outro item importante é a questão da governança do FIES. O MEC, como administrador de ativos e passivos, pelo lado dos ativos, deve determinar os termos e condições para a liberação de recursos para o financiamento pelos estudantes. Porém, tal prerrogativa subordina ao Comitê Gestor do FIES, demonstrando conflito de competência, onde o órgão máximo da educação, em nível de poder executivo, embora em sua coordenação fique subordinado a um Comitê Gestor para ser exercido pela Caixa Econômica Federal. Pelo lado dos passivos, o MEC deverá cuidar de temas relacionados ao recebimento dos recursos em pagamento ao FIES e de decorrente inadimplência, matérias essas que, por sua própria natureza financeira, não caberiam a uma autarquia que cuida da educação. Caixa, como agente operador do FIES, relegando a gestão a uma política pública, a uma instituição financeira, além de sobrecarregar a referida instituição financeira, papéis diversos, agente operador, agente financeiro e gestor do Fundo Garantidor do FIES e do FGEDUC. O FIES como formulador de oferta de financiamento antes do MEC e supervisor da execução das operações do FIES antes do FNDE. 5. Disponibilidade orçamentária e financeira. Inclusão indevida, invocando ao MEC, competência dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, ou, no máximo, de tal comitê gestor do FIES, indicando a observância por parte do MEC quanto à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, a compatibilidade com as metas e resultados fiscais estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal já prevê as necessidades relacionadas a essas questões. E o recado é claro, o FIES deverá sempre, ex ante, caber nos exercícios de previsão orçamentária para o estabelecimento de quantas vagas abrir a cada semestre, tornando a variável financeira a principal força na determinação dos rumos da expansão. Aquém das necessidades da participação de 2 bilhões da União no Fundo Garantidor, sem possibilidade de opor adicionalmente recursos ao fundo, tendo atingido o limite de seu patrimônio. Não poderá haver mais contratações de financiamento ao amparo dessa garantia. 6. O valor dos cursos reajustes e descontos ficam condicionados a decisões do grupo gestor do FIES, não mais da prerrogativa das IES, à luz da Lei 9.870, que regula o tema reajuste de preço. A medida provisória também torna obrigação legal a concessão de quaisquer desconto, não existindo qualquer desconto onde fique fora o cálculo do FIES. Adesão ao novo FIES. Para o 1/2018, em diante, a oferta de novos financiamentos fica condicionada à adesão da entidade mantenedora ao FIES ao novo fundo. 8. A inadimplência de estudantes para com a IES.
Retirada a possibilidade da IES cobrar a parcela de não financiamento pelo programa, devendo esperar que o estudante faça o adimplemento junto ao banco e este, por sua vez, repasse o recurso às IES. 9. Fundo Garantidor FIES. Obrigações de IES a aportarem recursos como condições para permanecer no FIES, na seguinte proporção: 13% no primeiro ano, entre 10% e 25% no segundo ao quinto ano das entidades majoradas em relação aos 6,25% de 90% do valor dos créditos e 5% de 100% da responsabilidade maior pela carga do FIES no setor de entidades mantenedoras. Carências e amortizações. O fim do período de carência com o início do pagamento do financiamento a partir do mês imediatamente subsequente ou da conclusão do curso, na fase da utilização, caso o estudante fique inadimplente para com o pagamento dos gastos operacionais, as parcelas do financiamento terão seu respectivo adiantamento sobrestado até o inadimplente dos valores. Fontes de fundo novas, FNO, FNE e o FCO. Resta saber qual será a taxa de juros vinculada a esse recurso que será cobrada dos estudantes, na medida em que, anualmente, estão em torno de 8,1% ao ano para o FNE e o FCO e de 7,65% para o FNO. Bom, o novo FIES, concluindo, o novo FIES, como proposto pela medida provisória, possui improbidades jurídicas de invocar responsabilidade de terceiros na solução de eventual inadimplência incorrida por estudantes financiados. De um lado, aumenta consideravelmente o ônus financeiro e de gestão para o estudante, para as instituições e para o governo, e de outro, não atenderá às perspectivas de ampliar o acesso ao estudante no ensino superior. Eu gostaria de deixar registrado aqui que a nossa preocupação também é nós conseguimos atingir a meta, senador, a meta do PNE. Eu acho que, desta forma, nós não estamos contribuindo para o desenvolvimento do país, porque a educação realmente é básico, é falado que é sempre básico, mas, na prática, a gente está sentindo isso e acaba não acontecendo. Obrigado, desculpa o passar do tempo. Nós que agradecemos a contribuição, senhor Jorge de Jesus Bernardo. Todas essas apresentações, conforme já anunciamos, deverão estar no portal da comissão, exatamente para permitir que todos possam ler, reler e reavaliar, digamos, tudo aquilo que foi ofertado, digamos, aos parlamentares que compõem essa comissão nesta audiência pública de hoje, né? Recebemos também algumas contribuições através dos portais E-Cidadania e E-Democracia. Marcos Antônio Vieira Barroso, do Rio de Janeiro, diz: acredito que deva haver um equilíbrio na relação comprometimento de pagamento versus disponibilização de vagas, principalmente para alunos do curso de medicina, onde as mensalidades são altas e há risco do aluno não conseguir realizar o curso sem o subsídio / financiamento. Agenor Celso de Paula, de Rondônia: prezados, os parágrafos 14 e 16 do artigo 4º da medida provisória 785 não pode ser aprovado. Tem que ser retirado ou, no mínimo, revisto. Se for desta forma, será o colapso geral da educação superior no país. Agenor Celso de Paula, também de Rondônia, diz: não podemos aceitar essa mudança tão radical em um país que necessita de educação em todos os níveis. Como gerar melhor condições à população se limitarmos o acesso à educação superior? Não faz sentido essa medida. O governo tem que investir, sim, em educação. Arthur Alvim Cury, São Paulo: sou totalmente contra essas mudanças do FIES. O governo investe pouco nas universidades públicas, as privadas crescem, as chances maiores dos estudantes de baixa renda estudarem são nas particulares. Então, o mínimo que o governo tem a oferecer a esses estudantes é o FIES. Cris Alckmin: existe alguma política para inserir esses jovens estagiários no setor público? Sou funcionária pública e vejo que as oportunidades são direcionadas unicamente a jovens do círculo dos ocupantes de cargos de direção. Rodrigo Gameiro, Rio Grande do Sul:
Impressionante como os estudantes, os principais destinatários do FIES, estão subrepresentados nesta reunião. Aí era importante informar de que nós vamos ter 5 reuniões temáticas, 5 audiências temáticas. Esta de hoje é com as instituições. Nós teremos uma audiência pública específica para interagir com os estudantes, os representantes dos estudantes, que são, na verdade, digamos, né, a razão principal de todo o trabalho da comissão e da essência da própria medida provisória 785. Cícero Alves da Silva, São Paulo. Então, o que é preocupante é saber que nenhuma medida tomada é a favor dos mais carentes, que depende do programa FIES. Lamentável, somos gasto público e não investimento para o governo atual, que não atende o cidadão mais carente. Fica aí a minha indignação. E, finalmente, Agenor, não diz o Estado. Acredito que deve ser revistos os parágrafos 14 e 16. Propomos que o artigo 4º, ou excluídos, propostos para o artigo 4º. Na realidade, a diferença a ser paga pelo aluno deveria ser feita diretamente às instituições de ensino superior. Então, essas foram as contribuições que recebemos através da interação com aqueles que estão sintonizados nesta audiência pública, ouvindo as manifestações e contribuições dos nossos palestrantes. Nós gostaríamos, então, de deixar, digamos, agora, para o início do debate, pedimos, né, que a dona Elizabeth, que o SEMI, né, e que o Kovac e que a Catarina, que estão lá, né, se de repente alguma pergunta for dirigida a eles, que possam responder dali mesmo. E os 3 últimos palestrantes respondem aqui da bancada, né? Eu não sei se, digamos, o relator gostaria de falar agora ou depois. Vai agora? Acho que vamos ouvir, digamos, se algum dos nossos parlamentares... Então, o Átila Lira foi o primeiro inscrito, o segundo inscrito o Moses, e o terceiro, digamos, o Pedro Chaves. Ele tem todo o direito, com certeza. Ele tem todo o tempo. Aliás, de fazer uso da palavra a qualquer momento. Aliás, você pode falar tudo o que quiser. Eu só quero que você atenda às nossas emendas. Só isso. Primeiro, senhor presidente, senhores parlamentares, minhas senhoras, meus senhores, expositores, essa é a primeira audiência pública. Mas, pelo que está sendo exposto aqui, nós já estamos vendo que há uma crítica generalizada em relação ao projeto. Uma mudança, ela tem que ser comparativa também. Eu achava bom nós termos uma comparação do FIES atual, toda a sistemática adotada de financiamento, e fazermos um comparativo se essa nova proposta ela não pode vir a significar aquilo que o Kovac falou, que o FIES se acabou, não é isso, Kovac? Na sua concepção, o FIES acabou. Depois você vai responder por quê, para me entender. Ou nós. Mas nós não podemos continuar sem termos um sistema de financiamento cada vez melhor com relação ao FIES. Esse programa foi muito bem atendido nesses últimos anos. É claro que tinha uma boa vontade junto com a condição econômica favorável. Eu creio que isso tenha permitido. Mas quem acompanha o FIES durante esses anos todos, o crédito educativo, se nota que ele sempre foi sujeito a crises permanentes.
Ninguém tem condições de fazer um planejamento pensando no resultado do FIES, porque depende de decisões de governo, sobretudo de um ministério, como o Ministério da Educação, de um alcance imenso, e que esse recurso concorre com outros recursos. É sempre esse conflito. Deixar de atender um outro programa, uma meta, e o que é certo é que é necessário nós termos uma nova sistemática que assegure condições mínimas de estabilidade para um programa desse. Olha que o corte de 2015, de 14 para 15, foi algo assim destruidor. De 700 mil contratos para reduzir para 250 mil, como o que ocorreu, isso levou a um problema muito grande na oferta de matrícula, na vida dos estudantes e na imagem na época do governo da Dilma, e continua passando para um novo governo na medida em que a questão não está resolvida. Então, acho necessário que nós tenhamos essa oportunidade de aperfeiçoar. Nós apresentamos as emendas, eu e todos aqui estamos apresentando as emendas. Eu chamo a atenção do relator justamente para estudar isso, não cairmos na ideia de que o projeto, porque veio do governo, ele é sagrado. Nada é sagrado aqui. Sagrado é justamente o debate e a oportunidade da sociedade se manifestar sobre uma coisa que é importante. Muito importante para a vida educacional do país. Então, é isso que eu queria ver e queria questionar justamente o Kovac quando ele chama a questão de ter acabado o FIES. E o nosso Solon da BMS falou que não ia abordar o FIES de 0 a 5, né? Porque ele é uma linha de financiamento da Caixa Econômica. Mas, mesmo assim, tem que ser discutido, porque, na realidade, as linhas de financiamento, elas existem. Agora, para a educação, assim como, não quero ser grosseiro na comparação, as políticas de proteção de determinados setores, elas têm que existir. Por exemplo, a agricultura, ela tem uma sistemática de financiamento que se institucionalizou no país. Hoje existem linhas de crédito específicas para a agricultura, para financiar o custeio, para financiar o investimento, e os programas sociais ligados à agricultura familiar. E a mesma coisa, eu acho que eu vi de inovador nesse programa, nesse projeto, foi justamente as 3 modalidades. Criou 3 modalidades. Uma com a função social, que a gente tem que ampliar mais ainda. A segunda também tem uma função social em relação à renda, mas a terceira não deu para a gente entender como é que isso vai acontecer. Então, é isso que eu queria colocar. A doutora Guedes aqui tem uma série de encaminhamento. É claro que o ensino à distância vai ser objeto, mais adiante, de alguma política de governo nesse sentido, que os próprios bancos podem criar. Os próprios bancos podem criar. Não existe proibição. Então, os bancos mesmo podiam criar. Mas, nesse momento, dada a limitação imensa de recursos, nós temos que, pelo menos, preservar o ensino presencial, que é o ensino justamente da juventude. Obrigado, deputado Átila. Nós vamos ouvir o deputado Moses, depois o Pedro Chaves, aí os palestrantes responderão a esses questionamentos. O Kovac foi citado, o Solon foi citado, a professora Elizabeth também foi citada, mas, de repente, podem pontuar com uma pergunta mais direcionada àquele palestrante que deseja. Então, Moses, por favor. Senhor presidente, boa tarde. Senhor relator, deputado Alex Canziani,
parabenizar todos os expositores pela contribuição, parabenizar também a mesa pelo plano de trabalho apresentado, com essas 5 audiências, com diversos segmentos, para que a gente possa estar discutindo aqui nessa comissão como aperfeiçoar a MP 785. É um anseio da sociedade, sobretudo dos jovens de 18 a 24 anos, que querem ter acesso ao ensino superior e que precisam de regras claras para que eles possam participar de um financiamento estudantil. E eu, senhor presidente, vou falar aqui algumas contribuições que eu já fiz através de emenda e que eu queria aqui colocar novamente para o plenário. Penso que na fala do professor Solon, e aí ele coloca da quantidade de vagas, sobretudo na questão daquelas 100 mil vagas, né, do primeiro programa, eu acho que a gente tem que começar a aproveitar essa comissão e começar a discutir a quantidade de vagas que realmente o governo pode atender à sociedade brasileira. Como colocou aqui muito bem o deputado Átila Lira, nós caímos em 2014 de 750 mil contratos para 250 mil. Então, existe uma demanda reprimida e que nós precisamos aproveitar essa MP e criar, logicamente, uma política pública de inserção do jovem na educação superior. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar essa comissão, através do relatório do deputado Alex Canziani, para que a gente possa avançar nesse sentido e que as regras fiquem mais claras e objetivas e, logicamente, que por mais tempo em vigor, para que as pessoas possam se planejar. Um outro ponto é a questão do PNE, que também foi colocado aqui, e que todos nós sabemos que até 2024 nós vamos ter que avançar hoje de uma faixa de 16%, 17% dos jovens de 18 a 24 anos que precisam ingressar no ensino superior. Então, isso nós temos que dobrar a oferta até 2024 das vagas, ou seja, das matrículas efetivas no ensino superior. Então, eu acho que o deputado Alex Canziani vai ter que se pautar muito também, né, no Plano Nacional de Educação, o PNE, para que a gente possa ter uma política pública de inserção no ensino superior, na educação superior, que possa, em 2024, atender essa lei que nós aprovamos lá na Comissão de Educação e aprovamos aqui no Congresso Nacional. Um outro ponto também que nós temos que colocar é a questão das mantenedoras, que hoje estão sacrificadas já com 13% em participação direta, né, quando já contribui com 5% de desconto para o Ministério da Educação, contribui já com 6,25% no FGEDUC e contribui com 2% para o operador financeiro, isso chegando aí a um pouco mais de 13%, e dentro da MP a gente verifica que as mantenedoras podem ser prejudicadas mais ainda, né, aumentando a questão do FGEDUC, do Fundo Garantidor. Então, é um ponto que nós temos que avaliar. Até que ponto as instituições aguentam, as mantenedoras aguentam e suportam, né, desses recursos que são tirados diretamente da fonte. Se a gente aumentar aqui, de repente, como essa é uma escolha, deputado Alex, é uma escolha da instituição participar, aderir ao financiamento estudantil, de repente, se a gente sacrificar muito na questão desses percentuais, que hoje chegam a 13%, de repente nós vamos ter mantenedoras que não terão interesse em participar do programa. Então, você pode criar aqui 500 mil vagas por ano, mas não haverá interesse por parte das mantenedoras, porque hoje já se encontram contribuindo com o financiamento estudantil com 13%, descontado na fonte. Um outro ponto que também a gente precisa analisar é essa questão da liberdade na escolha do curso. Como colocou aqui também o Solon, e fez uma colocação importante, na realidade, quando se priorizou a questão das engenharias, né, se pensou e estava se falando lá de 2008, 2009, 2010, quando existia um boom no mercado de trabalho para engenheiros, arquitetos, engenheiros de produção, engenheiros elétricos, e até hoje continua-se engessado essa questão, né, de se priorizar a questão das engenharias, das licenciaturas e também dos cursos na área de saúde. Eu penso que o mercado decide. E quando a gente põe isso na lei, a demora de aprovar uma nova lei para que isso possa ser corrigido, isso traz transtorno aos estudantes que muitas vezes começam a fazer cursos que não têm o interesse ou têm
a vocação em fazer, mas simplesmente pela oportunidade que ele tem de fazer um curso que não é do seu agrado, mas é o que ele tem na mão. Então, essa liberdade de escolha fortalece justamente essa opção dos estudantes, eles poderem realmente escolher o plano, escolher o curso que eles realmente querem fazer, e com certeza o curso que eles vão escolher é o curso que tem empregabilidade, ou seja, que na região dele, no estado dele, tem empregabilidade. Então, fica difícil a gente apontar normas que possam regrar isso estado por estado, cidade por cidade. Um outro ponto também que nós temos que avaliar, deputado Alex, é a questão da carência. Do jeito que o projeto veio, sem carência para o estudante, é muito complicado. Cada vez mais o mercado é competitivo. Então, você sai da faculdade hoje já pensando em fazer uma pós-graduação, seja ela uma lato sensu ou um estrito sensu. Então, quando você não dá a carência para que ele possa se especializar ou se estabelecer, você pode aumentar a questão da inadimplência, do retorno que o Ministério da Educação tem que ter, logicamente, recebendo esses ativos que foram emprestados. Então, a gente tem que avaliar muito bem, né, essa questão da carência que tem que ser dada para o estudante, que antes já foi 6 meses, hoje é 18, tem propostas transitando, inclusive, na Comissão de Educação de 24, de 36, talvez seja um exagero, mas a gente não pode trazer para zero, ou seja, terminou o curso, tem que começar a pagar. Nós temos que nos colocar no lugar do estudante, que ele precisa ter um tempo para se organizar e, muitas vezes, para poder entrar no mercado de trabalho, fazer um curso de pós-graduação, e para isso ele precisa de tempo. Então, ele tem que se organizar com essa questão da carência. Um outro ponto que tem que ser discutido, mais 2 pontos, presidente, para a gente discutir, que pode ajudar, inclusive, para que as instituições possam aumentar suas adesões e o interesse pelo financiamento estudantil. Hoje, nós sabemos que as mantenedoras podem, com o recurso, com o título do FNDE, do Ministério da Educação, eles podem pagar os impostos INSS e também imposto de renda. Por que não abrir a possibilidade de se pagar também o FGTS, né, que é um recurso que vai e é controlado pelo governo federal e que criaria também aí, vamos dizer assim, para as mantenedoras, para as instituições, um atrativo para se fazer a adesão ao programa. E para concluir, senhor presidente, eu acho que nós podemos aperfeiçoar, e eu já tenho dito isso na Comissão de Educação e também ao ministro, e ele está muito sensível a essa situação, que muitas vezes você tem ali a relação dos aprovados, depois você vai para a lista de espera, depois você vai para as vagas remanescentes e, mesmo assim, ainda sobra um punhado de vagas que estão no orçamento, mas que não são aproveitadas. Um exemplo, no semestre passado foram ofertadas 150 mil vagas, depois dos aprovados, lista de espera e remanescentes, sobrou ainda aproximadamente 10 mil vagas que não foram aproveitadas de maneira alguma, que eu chamo até a raspa do tacho. Já que está previsto no orçamento, já que tem um recurso para honrar, por que não fazer uma seleção, e aí talvez de uma forma aberta para todo o Brasil, ou priorizando o Norte e o Nordeste, que são regiões que têm uma maior dificuldade, né, por serem mais pobres e reconhecidamente mais pobres, a gente possa avançar nesse sentido. Então, eu acho que esses pontos que eu coloco aqui são importantíssimos para que a gente possa discutir com o relator e com o presidente dessa comissão e, logicamente, com todos os entes que vão participar dessas audiências. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a contribuição, sugestões, preocupações manifestadas pelo deputado Moses Rodrigues. Na sequência, ouvimos o nosso senador Pedro Chaves. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, o nosso boa tarde. Realmente um dos problemas graves, sempre quando eu fui sempre mantenedor de ensino superior, era como financiar o ensino superior privado. Uma preocupação muito grande. Nós tínhamos anteriormente o crédito educativo. O crédito educativo, a gestão dos recursos era feita pela Caixa Econômica, onde a mantenedora celebrava o contrato com a Caixa Econômica e não teve assim maiores problemas. Eu não vejo assim um problema muito grave o fato de passar para a Caixa Econômica, desde que no comitê gestor, até fiz uma emenda aqui, no comitê gestor será integrado, dentre outros, por representantes de estudantes, professores de ensino superior, universidades, centros universitários e faculdades particulares.
porque o importante é a gestão dos recursos, não quem faz realmente. E lá a gente pode definir diretrizes e até políticas públicas em relação a isso. Outra preocupação grave é realmente a inadimplência. Nós tivemos uma inadimplência recorde, e não sei se esses dados estão corretos, mas foi me passado hoje, e eu, na verdade, fiquei realmente impressionado com esse número. Nós estamos com uma inadimplência de 74 bilhões de reais. E até o final do ano chegaremos a 96 bilhões. Esses dados veio do MEC mesmo, não sei se é oficial, então nós temos que definir alguma forma de minimizar esse problema. Eu sou totalmente favorável realmente ao FIES, acho que as instituições precisam do FIES, precisamos aumentar o número de vagas, não somente tipo A, como B e C, de todos os tipos, e facilitar realmente ao máximo, porque senão o estudante não tem condição. Na verdade, ele não, hoje principalmente, com o nível de desemprego de 14 milhões, as dificuldades são muito maiores. Então, nós realmente lutamos para que ocorra realmente formas alternativas. Talvez uma delas é aumentar o fundo garantidor, uma participação do BNDES ou outras instituições, porque o fundo garantidor é a forma de minimizar, inclusive, a própria inadimplência. E ele garante, como acontece nos bancos, quando a gente aplica até 250 mil, e quando há problema no banco, o fundo garantidor assegura, né, o retorno. Então, o fundo garantidor, eu acho que deve ser preocupação todas nós. Era só isso. Obrigado. Obrigado, senador Pedro Chaves. E, na sequência, o deputado federal Giuseppe Vecchi. Boa tarde, presidente. Eu quero aqui só complementar, desculpa por chegar um pouco atrasado, mas complementar algumas ideias que eu já tive a oportunidade de fazer emenda a essa medida provisória. Mas antes disso eu queria externar o que todos nós almejamos em nível do Brasil, que é ter regras perenes de financiamento. Regras que possam... Porque eu fico vendo, de vez em quando, como favores, principalmente quando há subsídio, favores para segmentos importantes da sociedade brasileira, que ocorrem em todos os setores da economia. E no caso específico do FIES também, olha, arrumou um crédito mais barato, etc. Então, o ato de ser perene, eu acho que dá tranquilidade a todos os atores que lidam com essa questão do financiamento. Então, qualquer que sejam as questões, porque há essa mudança brusca, esse vai e vem de aumento de quantidade, de subsídio, etc., acaba deixando a todos os atores, quer seja os mantenedores, quer seja o governo, e quer seja mesmo os estudantes, numa situação bastante, não digo delicada, mas sem enxergar um futuro. E é com esse espírito que eu coloquei algumas ideias que peço desculpas se já foram discutidas aqui, porque cheguei atrasado, mas que gostaria de colocar. Primeiro é a questão do empréstimo vinculado à renda futura. É um modelo australiano, já bastante discutido por muita gente aqui, dentro da área do FIES, como uma alternativa, não como a alternativa, como uma das alternativas, como um leque de alternativa que nós teríamos para a questão do financiamento privado do ensino superior, que certamente vem se somar às regras desta MP, que já foram colocadas aí pelo governo federal. Então, o primeiro ponto é esse, a meu ver, de vincular no imposto de renda. Eu sei que aqui no Brasil nós já discutimos isso lá na Comissão de Educação, já discutimos com alguns deputados, mas acho que poderia ser também um dos caminhos, se nós encontrássemos, e aí eu peço a compreensão especial aí do nosso relator, o deputado Alex Canziani, para esse entendimento, que atende aquilo
que o MEC colocou de pontuação, de baixa renda, etc. Mas, simultaneamente a isso, nós estamos propondo também com emenda aí a questão de usar o empréstimo compulsório dos bancos para poder financiar o ensino superior, não só para a população carente, mas também para quem tem renda melhores, para quem está numa situação melhor, como também uma das alternativas. Hoje, o depósito compulsório, todos os bancos são obrigados a fazê-lo, é uma medida contencionista do processo de expansão do crédito, de luta pelo processo inflacionário, e hoje é destinada mais para micro e pequena empresa. Mas como esse depósito compulsório, ele é obrigado, o governo federal é obrigado a remunerar os bancos, no mínimo, como Selic, não serve para micro e pequeno, no meu entender, por já ter trabalhado com isso, com microcrédito. E aí eu não estou querendo entrar com a questão do microcrédito. Estou querendo dizer o seguinte: esse recurso que está lá, parado, pago pelo governo federal, depósito compulsório, usá-lo para poder financiar alunos de renda maiores no ensino superior. Renda maiores, logicamente, com uma taxa de juro maior, do que a praticada pelo FIES tradicional colocado aí na medida provisória. Eu acho que isso criaria uma regra duradoura, perene para nós, sem que nós houvéssemos expansão do crédito, como em determinados momentos o Banco Central luta para não ter. Eu acho que esse seria um caminho, é uma medida provisória, é uma emenda que eu também coloquei, deputado Canziani, aí para a gente usar, que não é da minha autoria. O deputado Rômulo montou, nós discutimos com o segmento e entendemos que não tem nada de jabuti, não tem nada, ela lista dentro da medida provisória, para que pudesse ser analisada, além de financiar a população carente, financiar também aqueles que podem pagar a um juro mais caro para o financiamento estudantil. E complementando, aí também já foi colocado aqui pelo deputado a questão da carência, que também se soma a outra emenda, e também a questão do comitê gestor, para que a gente possa ter, compartilhar, não só em nível governamental, mas também com as faculdades, com os centros universitários e com as universidades, participarem desse comitê naquilo que é de interesse das partes. Eu acho que esse seria, além das questões que foram colocadas, as questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao deputado Giuseppe e vi pelas manifestações, tanto do deputado Giuseppe quanto as do Moses, e bem como também do senador Pedro Chaves, que eram muito mais preocupações levantadas para o nosso relator, deputado Alex Canziani. Na verdade, o deputado Átila aqui fez um questionamento ao Kovac e ao Solon e também, digamos, a Elizabeth. Mas para nós otimizar, estamos chegando no final, daqui a pouquinho já começa a nossa reunião, a sessão, a ordem do dia do Senado. Eu vou fazer o seguinte, vou transferir a palavra para o Alex, que vai fazer, digamos, uma análise do todo, e aí finalizamos dando esse tempo. Ou começamos aqui, então, Kovac. Então, Kovac com... Deputado Átila Lira, respondendo a sua indagação, eu, até como dirigente de instituição, eu tive administrando na escola o crédito educativo. Quais eram os dois grandes problemas? A desconfiança do aluno em relação ao crédito, ao governo, e o outro problema que era o dinheiro orçamentário. Então, quando você recebia o recurso, numa inflação grande, ele era pó, praticamente. Em 2010, houve uma grande modificação no plano, e o plano passou a ter um outro componente, é um plano de inclusão para atingir principalmente aquelas camadas mais carentes que, como foi colocado pela BET, não é atendido hoje nas instituições públicas. Nós temos um paradoxo, né?
aquelas pessoas que de melhor condição financeira e que estudam nos melhores colégios, via de regra, vão para a escola pública e não pagam nem o estacionamento. E a da escola privada é invertido, tem dificuldade do acesso e precisa do financiamento público. Em 2014, quando veio a crise, as instituições, acho que todas as entidades representativas, formularam diversas propostas de correção do plano. Tinham coisas que precisavam ser corrigidas. E, obviamente, quando o recurso já não é tão grande como tinha, havia necessidade de tomar algumas medidas. Entretanto, quando eu falo que acabou no seu sentido principal, que é esgotar a possibilidade do aluno usar integralmente o recurso de financiamento. Quando nesse ano, não se preenche as vagas de financiamento, algum calibre está errado. Precisa ser corrigido para retornar de novo a ser um plano, um financiamento estudantil que seja de inclusão. E, de outro lado, quando você tem as responsabilidades, que chega a 25% de FGEDUC, mais 2% relativamente à agência bancária, mais 5% de desconto, começa a ficar inviável, principalmente, eu digo aqui, para as instituições menores. Quando ela coloca isso no bolo, ela fala assim, mas não vai compensar fazer o financiamento estudantil. Né? E aí eu uso a palavra do deputado, que chegamos a discutir aqui, que é a questão da utilização do depósito compulsório. Precisamos buscar outras maneiras criativas para atender. E olha, eu tive comércio, uma coisa curiosa, classe C paga corretamente. O problema está na inadimplência, o senador Pedro Chaves falou, e não é esse valor, o problema está na cobrança, na eficiência da cobrança. Entende? Então, eu quero usar a palavra do Solo quando ele diz assim, agora precisamos unir forças de tal maneira que conseguimos melhorar o programa para atingir aqueles alunos que efetivamente precisam. A gente observa claramente, pelo tom das perguntas, que não agradou. Então, alguma coisa está errada. Nós precisamos mudar a calibragem, precisamos mudar o critério. Né? E o país está vivendo um momento que a gente não pode dividir cores. Nós precisamos... Uma coisa é correta. A nossa cor é a educação no ensino superior. É essa cor que nós entendemos. E é isso que nós precisamos, junto com o governo, buscar uma solução para atender. Tem fundo de garantia, tem outras coisas, e digo mais. O ensino superior praticamente não foi beneficiado de BNDES. Enquanto as grandes corporações, em vários segmentos não educacionais, foram beneficiados. E agora as instituições estão castigadas junto com o aluno. E uma coisa é certa, no pior momento, a escola não deixa o aluno na mão. Nós tivemos 2014 terrível, né, professora Beth? Não conseguia... A orientação é... Deixa o aluno estudando e vamos ver como é que nós vamos fazer. Então, responderam objetivamente, Átila, a questão que o financiamento vai continuar, tem um programa. Mas a grande vantagem é que essa medida provisória está sendo discutida. E o senhor lembra bem o que aconteceu com o ProUni. O projeto veio de um jeito e saiu de outro, mas saiu melhor. E acho que é isso que tem o mérito dessa comissão estar discutindo essas questões hoje. Muito obrigado. Não sei se respondi, deputado. Obrigado, Kovac. Com a palavra, então, o Solon. Obrigado. Bom, eu vou fazer mais algumas considerações aqui acerca do que o deputado Átila e o do Moses salientaram. Falaram aí de curso de medicina, né, de preço de curso de medicina com relação a pagamento de mensalidades. Eu queria dizer que nesse modelo que nós estamos aí no financiamento estudantil, o pobre não faz mais medicina no país, porque não consegue pagar a mensalidade de forma nenhuma. Nós temos duas possibilidades para o pobre fazer medicina no Brasil. Uma é o ProUni, mas é meritório, né? A classificação é de cima para baixo e ele tem que ser o melhor aluno para ele poder entrar em medicina pelo ProUni. E pelo FIES... Além do governo ter limitado a mensalidade do FIES, a semestralidade do FIES em R$5.000, que não paga nenhuma mensalidade de medicina, o aluno não tem condição... 30, né? 5 mil meses. Obrigado, deputado.
Além dele ter limitado em 5 mil o mês, que não paga a mensalidade, o aluno não tem condições de pagar a diferença do valor financiado para o valor da mensalidade. Então, medicina só faz quem tem condições nesse país. Essa medida provisória recebeu 278 emendas. Isso significa dizer que ela está muito fora do contexto, né? Que precisa ser muito trabalhada, muito discutida para chegar aí em uma situação que atenda. Quando eu falei ali na minha apresentação que o principal gargalo da não ocupação das vagas era o não financiamento de 100% por parte do governo, isso não está escrito em lugar nenhum. O aluno gera uma expectativa de ter o FIES, ele faz o Enem com a expectativa de ter o FIES, ele movimenta a família dele toda, ele faz uma pré-seleção no sistema do MEC e ele é contemplado com uma vaga. E quando ele é contemplado com a vaga, ele comemora que ele vai ter o FIES e que ele vai poder estudar. E quando ele chega na instituição de ensino para comprovar a documentação, ali ele fica sabendo que o financiamento dele vai ser 30%, 40%, e ele não tem condições de arcar com a diferença da mensalidade. Só responder o Átila rapidão aqui, deputado, porque você está saindo. Por que eu não toquei no FIES 2 e 3? O FIES 1 é o recurso do governo, recurso público, é muito pouco 100 mil vagas. FIES 2 e 3, ele transferiu a responsabilidade para os bancos, o risco financeiro para os bancos. Ele colocou o financiamento nos programas... Sim, mas o risco financeiro é do banco, tá claro lá. Então, isso já existe hoje. Já existe banco financiando a educação. É muito caro. Tudo bem, mas como o banco financia, a restrição é muito alta. E o aluno não vai ter acesso. O aluno que realmente precisa, que tem uma renda per capita pequena, ele não vai ter acesso àquelas condições. Por isso que eu achei que não valia a pena tocar nesses dois. O deputado Moses falou muito bem aí, né, com relação a 100 mil vagas, é muito pouco mesmo, né, perto da demanda reprimida que nós estamos já desde 2014 para poder atender. E ele tocou num assunto importantíssimo. As mantenedoras não aguentam mais, né? Aí ele falou, até que ponto que as mantenedoras aguentam? Não aguentam mais, deputado. Elas vão ter que pagar para ofertar FIES. E daí eu quero completar a resposta do Kovac. Por que acabou o FIES? Porque não vai ter oferta. Porque as mantenedoras vão ter que pagar para ofertar FIES. E no modelo que nós estamos, vai ter o programa de enfeite. E o programa vai ficar lá e o governo vai dizer assim, ó, existe o financiamento. Não faz porque as mantenedoras não ofertam as vagas. Mas ele está inviabilizando, sobretudo as pequenas, de ofertar aí essas vagas. Os cursos prioritários também, que o deputado tocou aí, o aluno precisa de escolher qual é o curso que ele quer fazer, uma vez que ele vai pagar o financiamento. O que ocorre hoje, que as vagas ficam ociosas, é porque o aluno quer estudar o que aumenta a empregabilidade, porque ele tem que pagar. E essas vagas prioritárias, que são, diga-se de passagem, 60% das vagas. 60% do quantitativo de vagas são para cursos prioritários, que o aluno não quer fazer. Por isso, sobram as vagas lá no sistema e do outro lado, ficam os alunos prejudicados com essa questão. Então, a gente percebe, né, que essa MP aí, ela tirou muitos benefícios que os alunos já tinham. Do outro lado, ela está restringindo muito a participação das IES, que são os dois principais atores nesse processo. Então, o processo do financiamento tem que atender a expectativa do aluno e das instituições de ensino, e do governo, é claro, que são os três principais. Mas, do jeito que está, eles tiveram a preocupação de atender a necessidade fiscal do governo. Ponto final.
e esqueceram aí da parte social, dos benefícios, da complexidade do programa, né? Do Brasil como um todo, como bem destacou ali o nosso deputado, as dificuldades que o aluno enfrenta para ir para o mercado de trabalho, enfim. E para terminar, eu queria destacar que para a gente chegar num denominador comum não vale a pena o embate, não é esse o espírito, né? Nós não estamos aqui só para apontar o que está de errado, mas muito pelo contrário, nós queremos contribuir. Eu acho que se o setor, o legislativo e o executivo se unir para poder realmente pensar numa proposta sustentável de longo prazo, nós podemos ter muita saída aí para o financiamento no Brasil. Então, a ideia aqui não é embate, não é briga, nós não estamos contra, muito pelo contrário, nós queremos unir forças para a gente realmente apresentar um programa que atenda à necessidade aí da sociedade e, consequentemente, permita o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Que bom. O Átila também mencionou a dona Elizabeth sobre algum assunto. Ele falou sobre a AD, mas eu vou falar sobre uma outra coisa, senador, e vou ser rápida, porque tem um horário. Eu vou voltar de novo ao título da minha apresentação, que é Construindo um Novo FIES Juntos. Eu acho que a vinda dessa medida provisória deve ser entendida por nós todos como uma oportunidade de, junto com o Senado e com a Câmara, a gente ter uma reflexão madura sobre o que nós queremos que o Brasil tenha como estratégia de inclusão no ensino superior. O FIES não é um programa para as escolas. Nós estamos falando aqui de mantenedor. O FIES é um programa para o aluno. É o aluno que tem que ser beneficiado. Então, isso é um trabalho de engenharia reversa. Que aluno eu quero beneficiar? Até 3 salários mínimos? Sei. De que maneira? Com que taxa? De que forma nós vamos atingir essa pessoa? Porque as mantenedoras não aguentam mais. Mas já aguentaram muito, né? Vamos falar sério. Hoje, se a gente está falando em individualizar risco, e eu represento as universidades particulares, é porque alguns mantenedores fizeram do FIES um instrumento para colocar aluno para dentro sem critério. E hoje, o risco desse mantenedor é do sistema inteiro. Então, cada IES tem que responder pelo seu risco. E, independente do tamanho dela, se o risco dela é 25, então ela não vai poder oferecer mais. A não ser que o governo entenda, como parece que é a intenção do legislador, que Norte e Nordeste devem ter uma taxa de desconto para inadimplência e para perda. Porque lá a necessidade de financiamento é maior e a renda também é menor. Então, presidente e deputado relator, reiterando o que o Solon falou, eu acho que a gente tem que se unir para ajudar o MEC a voltar a ter uma política de financiamento estudantil. O empréstimo compulsório foi uma primeira proposta que a gente apresentou ao Ministério da Fazenda. E a resposta foi nem pensar. Nem pensar, porque isso impacta déficit primário. Ok. Nós temos dinheiro para várias coisas, né? Eu comecei dizendo, a nossa dívida é de 3 trilhões. Nós não temos dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a educação básica, não tem dinheiro para as universidades públicas, não tem dinheiro para o FIES. Então, se é para o aluno, que Brasil a gente quer? Já ofereci ao nosso deputado relator o estudo longo que nós fizemos junto com o Ministério da Fazenda e o MEC, e a minha apresentação tão bonitinha, de menina, toda colorida, com figurinhas, etc., não pude apresentar, porque quis ficar dentro do meu tempo, deveria ter apresentado, a próxima vez vou apresentar, mas ali tem muito mais informação do que eu poderia falar em 10 minutos, e eu gostaria que os senhores lessem, porque aquilo ali são números que refletem a necessidade de que o Brasil apoie essa juventude que hoje está na mão do tráfico de droga, está ociosa, não está estudando porque não tem dinheiro. E sempre lembrando, o FIES não é para as escolas, o FIES é para os alunos. E não é gasto, obrigado, né, Beth? É investimento. É isso aí. Então, com a palavra, o nosso deputado Alex Canziani, que tem essa grande e importante missão de colher tudo isso e transformar e aperfeiçoar essa medida provisória. O futuro não é o mero encontro dos astros. O futuro se constrói.
do Ivo Lorscheider. Prezado presidente, prezados parlamentares aqui presentes, senadores e deputados, prezados convidados aqui que vieram e trouxeram informações importantes a respeito dos seus pontos de vista, a respeito dessa medida provisória, saudar todas as pessoas que nos prestigiam aqui também, a imprensa, e dizer que, sem dúvida, é um trabalho muito difícil que nós vamos estar construindo ao longo dessas próximas semanas. Dizer que a educação não é importante, não existe ninguém nesse país que diga isso. Dizer que a educação superior também não é importante, todos nós temos essa convicção. Quando nós pegamos que mais de 75% das pessoas estão nas universidades, nas faculdades privadas, há de se ter um mecanismo de financiamento. Nós temos que buscar uma maneira de poder atender aqueles que precisam, aqueles que querem estudar numa instituição, não podem chegar a uma instituição pública e precisam de um financiamento para poder chegar a essa instituição privada. Por outro lado, também, nós temos que avaliar outras questões também. A própria situação do país. Nós temos que avaliar a situação fiscal do país também. Nós não podemos negar que o Brasil se encontra numa situação muito difícil também com relação a isso. Nós temos que avaliar também, e todos nós queremos a educação, mas qual que tem que ser a prioridade nossa? A educação básica ou a educação superior? Quando nós pegamos, e eu vi um gráfico, eu vou trazer aqui para os senhores, onde nós estamos cada vez mais a educação superior levando os recursos do orçamento e a educação básica cada vez maior à distância. Ora, que país nós queremos, então, para as futuras gerações? E você, Beth, tocou num ponto que é fundamental. E foi a primeira coisa, quando os técnicos do Ministério da Educação falaram comigo, eu falei, mas vocês ouviram os alunos? Como é que nós podemos fazer uma política pública se nós não ouvirmos exatamente os alunos, para que a gente possa saber quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades e de que maneira nós podemos efetivamente buscar um caminho, buscar uma solução, buscar um aprimoramento dessa medida provisória. E eu queria, agradecendo a presença de todos vocês, dizer que, primeiro, que eu não sou, digo sempre, eu não sou professor, não sou dono de escola, não sou dono de faculdade, mas eu tenho uma missão que é trabalhar pela educação. Ao longo desses 5 mandatos, eu tenho procurado dar uma contribuição naquilo que eu considero mais relevante para a sociedade brasileira, que é exatamente a educação. Obrigado. E eu queria dizer que eu acredito que é possível construir alguma coisa diferente. Quando eu falava aquilo ali, Solo, eu acredito que a gente pode, ouvindo as pessoas, eu quero ficar rouco de tanto ouvir, porque eu quero procurar ver se nós conseguimos buscar, e não é possível que não tenha outras alternativas para que a gente possa melhorar esse programa. É óbvio que quando o Ministério da Educação construiu, ele não construiu sozinho, a própria Beth dizia, foram várias reuniões, meses discutindo para que pudesse trazer uma medida provisória para cá. Mas eu acredito sim que é possível com que a gente possa buscar um novo caminho. Ainda ontem nós lançamos aqui na Câmara, o próprio E-Democracia, uma série de ações que nós queremos fazer para ouvir a comunidade, ouvir as pessoas que queiram trazer suas contribuições. E nós estamos querendo trazer para o processo legislativo uma inovação, deputado Moses, que é uma coisa que se faz hoje nas mais inovadoras empresas do mundo, que é o chamado Design Thinking. E eu pretendo trazer exatamente isso também para poder ver se surge também alguma ideia inovadora, disruptiva, como o próprio Solon pegou da nossa frase, para que a gente possa também ver se não há algum caminho, alguma outra experiência de outro país, ou uma outra maneira para a gente poder ampliar e melhorar esse programa. Tenho a convicção da importância que essa medida provisória tem, do quanto impacta na vida, não só dos alunos, mas da sociedade como um todo. E eu quero dizer que, se por um lado é um grande desafio, por outro lado eu me sinto muito estimulado para que a gente possa, ouvindo vocês, ouvindo os nossos participantes que nós teremos, e nós fizemos, combinando com o próprio presidente,
Nós vamos fazer audiências temáticas para que a gente possa ouvir a fundo cada um dos segmentos, como ouvimos vocês hoje, para que a gente possa construir, se Deus quiser, um texto que atenda aquilo que os alunos precisam e a sociedade como um todo. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos os senhores aqui, agradecer, presidente, a sua gentileza, a maneira muito fidalga como Vossa Excelência trata, não só esse relator, mas a todos nós. Agradecer a presença de todos vocês e dizer que gostaria de ter essas contribuições, vamos procurá-los também. As sugestões que vocês tenham, tá, para que possam encaminhar, eu vi aqui o próprio Solon na sua, que possam encaminhar ideias, sugestões, para que a gente possa construir um texto que seja mais adequado àquilo que a sociedade precisa, sem nos esquecermos da questão da situação que se encontra o país, da própria a questão fiscal que nós temos. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, foi muito enriquecedor, a participação dos senhores parlamentares também, e nós vamos estar à disposição. Nos procurem a qualquer hora, quem quiser, nós estaremos à disposição para que a gente possa tentar construir uma solução boa para o FIES, mas mais do que para o FIES, para a sociedade brasileira. Gostaria de, ao encerrar, agradecer, sobretudo, digamos, a presença dos senadores, dos parlamentares que compõem essa comissão, do nosso relator, que tem essa disposição toda de estar sempre aberto no sentido de receber as contribuições de todos os segmentos, porque o desejo dele é o desejo que cada um de vocês tem, de que daqui, desta comissão, possa sair uma medida provisória que supere, digamos, as dificuldades que ela trouxe e que nós possamos, de fato, entregar ao Brasil um documento que perenize, digamos, esse programa, essa política de Estado, no sentido de fazer com que mais gente, mais brasileiros possam ingressar no curso superior. Agradecer a todos aqueles que acompanharam através das diversas mídias, mas, sobretudo, o agradecimento aqui da comissão aos nossos palestrantes, e cito nominalmente o José Roberto Kovac, o Solon Caldas, a Elizabeth Guedes, a Catarina Almeida, o Gilmar Soares Ferreira, o Semi Arone Júnior e o Jorge de Jesus Bernardo. Acho que não esqueci nenhum. Então, vocês realmente dedicaram, nesta tarde de hoje, um tempo precioso da vida de vocês por uma causa que, com certeza, digamos, os brasileiros e, sobretudo, a massa estudantil está ávida por conhecer. Então, mais uma vez, o deputado Alex, o nosso agradecimento e a certeza de que as próximas 4 audiências públicas deverão também acrescentar uma grande contribuição para o aperfeiçoamento desse diploma legal. Nós temos, na verdade, nas quartas-feiras, as nossas audiências. Nós temos no dia 7, aliás, dia 6, é quarta-feira, véspera do feriado. Mantemos na quarta-feira? Na véspera, não sei só... Bom, isso nós podemos até discutir com o pessoal da Secretaria. Então, encerrando aqui, digamos, agradeço a presença dos nossos convidados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Senador.